Fala, minha galera da Constantinopla! Chegou o dia, gente. Vamos lá para falar da final da Liga dos Campeões aqui com vocês. Todo mundo já sabe que o Manchester City vai atacar, que vai ter a bola, que a Inter vai se defender, que vai se fechar muito, que vai ter paciência para sair em contra-ataque. Isso é falar que a água é molhada, né? Que o céu é azul, que o sol vai nascer e que o Messi é o melhor jogador do mundo. Eu quero tentar explicar aqui para vocês como. Eu acho que isso é melhor para quando vocês forem ver o jogo, vocês tentem, vamos ver se o que eu analiso do que vai ser o jogo. Quando vocês virem o jogo, vocês perceberem que tal time quer fazer uma coisa e por quê, e que o outro time quer fazer tal coisa e por quê. Vamos lá, os times não devem ter surpresa nas escalações. O Manchester City deve jogar com Ederson, Rubem Dias e Stones, os dois zagueiros. E aí, alguma pequena dúvida se joga Akanji e Ake ou se joga Akanji e Kyle Walker. Pela sequência do Walker, o Fred Caldeira está dizendo que joga ele, então quem sou eu para pensar que não? Eu acho que o Walker é muito útil para jogos contra Real Madrid e Manchester United, que tem um ponta esquerda muito rápido, Vinícius e Rashford. Então ele era fundamental nesses dois jogos. Para um jogo contra a Inter, que joga com dois jogadores mais por dentro, eu acho que é mais importante ter jogadores de duelo físico, então Rubem Dias e Akanji por dentro, com o Ake de um lado e o Stone se mandando como meio campista, do que ter o Kyle Walker. Mas enfim, aí o meio campo com Rodrigo, Gundogan e Kevin De Bruyne, Grealish aberto pela esquerda, Bernardo aberto pela direita, Haaland no ataque. É claro que quando esse time joga com a bola, e ele quase sempre joga com a bola, é um 3-2-5, porque De Bruyne e Gundogan se juntam aos três lá da frente, com Rodrigo, Stones e os zagueiros construindo pelo meio campo. Basicamente é isso o Manchester City. A Internacional vai jogar com o Onaná, abre o Dumfries pela direita, abre o Di Marco pela esquerda, Darmian, Acerbi e Bastoni, os três zagueiros, uma linha de 5. Aí tem uma pequena dúvida se joga Brozovic ou se joga Mkhitaryan ou Çalhanoğlu. Mkhitaryan tinha saído machucado do jogo contra o Milan. O Çalhanoğlu nem sempre joga reveza com o Brozovic. Eu acho que vai Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. Brozovic. Clara acha que vai Brozovic. Está confirmado? Confirmado não, mas eu te diria que sim. Se eu não duvido do Fred, também não duvido da Clara. Então, Brozovic no lugar do Çalhanoğlu. No lugar do Mkhitaryan. Olha como é que são as coisas, o menino. Mkhitaryan não tá 100%. Não tá legal, não. Mkhitaryan saiu machucado contra o Milan, né, no primeiro tempo. Então, Brozovic, Çalhanoğlu e Barella. Na frente, Lautaro e Dzeko. Eu não acho que mude tanto o esquema da Inter com um volante de mais marcação como é o Brozovic, porque não é um jogo de ida e volta, pelo menos eu não prevejo um jogo assim, que você ter um jogador de muita pegada pode fazer diferença para antecipar bolas, para roubar em confrontos individuais, para correr atrás de Kevin De Bruyne ou de Gundogan no meio campo. É um jogo de ocupar espaços da Inter. E principalmente de quando recuperar a bola, sair da pressão do Manchester City. Então jogadores de passe no meio campo são muito importantes. Esse meio campo com Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella foi o que jogou os dois jogos contra o Barcelona e que tentou sair jogando para tirar o ritmo do Barcelona. Passado o que eu acho que serão as escalações, o que eu acho que vai ser o jogo? A Inter se defende com 5, já é diferente do Real Madrid. O Real Madrid se defendia com 4 contra o Manchester City. E o que isso muda? Tem mais sobra contra os pontas. Grealish e Bernardo vão bater de frente com o Di Marco e com o Dumfries e com os zagueiros perto dele, para se perdem um contra um já ter alguém perto. Os do Real Madrid, o Camavinga estava toda hora com o Bernardo, e quando passava o Walker, quando alguém se aproximava, o Camavinga ficava perdido ali, porque o Vinícius ficava lá na frente, ajudando menos na defesa, para esperar recuperar mais bolas e ele ter contra-ataque. Eu imagino que a Inter vai tentar jogar muito por dentro, impedir que o Manchester City circule bem a bola por dentro e que o Manchester City jogue pelos lados do campo. Isso tira o Manchester City da zona mais perigosa. E nem é porque o Manchester City quer atacar por dentro. É que ele quer, por exemplo, começar a jogada na esquerda com o Grealish, com a Akanji por ali, com o Rodrigo e o Gundogan se aproximando dele, para que a Inter tenha que ir para lá e que quando a Inter está na esquerda, ela não pode estar na direita. Então você atrai a Inter para aquele lado, o Grealish normalmente fica penteando a bola, junta dois nele, alguém sobrou se tem dois nele. Então o Grealish tem essa importância de segurar a bola para que essa bola gire para o outro lado, que ela circule para o outro lado e que ache De Bruyne ou Bernardo em boas condições de 1 contra 1 ou de achar o Haaland. Então o Manchester City quer atrair para um lado, isolar o outro lado e girar a bola para o outro lado para atacar. A mesma coisa quando começa pela direita, com Bernardo, com Walker, com Kevin De Bruyne, com Rodrigo, que sempre se aproxima de um lado ou do outro, junta todo mundo na direita, gira para a esquerda rápido para ter situações de 1 contra 1. E nessa girada de bola, se você viu que lá do outro lado
você tem uma boa condição. Mas se no meio, no corredor, quando você trouxe o time de cá para cá, tem condições de Rodrigo, ou de De Bruyne, ou de Gundogan, ou chutarem, ou acionarem o Haaland, é ainda mais uma boa. Então, tanto você pode atacar por aqui, perceber o espaço por aqui e finalizar a jogada aqui, como você pode, passando pelo meio, perceber um espaço, ou o que é o plano A, girar a bola para o outro lado e pegar jogadores em situação de 1 contra 1. Assim quer atacar, imagino eu, o Manchester City. Assim ele ataca times fechados. Gira, tenta procurar espaço, você não precisa de 4 lá atrás, por isso o Stone se junta ao meio campo, porque é mais um para fazer essa bola girar e para que ela chegue em boas condições dos caras de 1 contra 1. Eu acho que a Inter sabe disso, né? Se eu sei, é evidente que o Simone Inzaghi sabe. E o que eu acho que ele quer fazer? Preencher muito o meio campo para que essa bola não gire fácil. Você tira a capacidade de 1 contra 1 aqui, fechando uma linha de 5, uma linha de 3, para que tenha muita gente no setor, então os caras não vão conseguir, pelo lado que eles começam a jogada, avançar. Então o que tem que fazer? Paciência para girar. Só que se você está marcando bem, essa bola vai girando lenta. Então quando ela chegar do outro lado, a Inter já está toda posicionada lá do outro lado para impedir que o Manchester City tenha, quando girar, situação de 1 contra 1. Foi isso que fizeram contra o Barcelona. E o Barça rodava e nunca entrava. E quando você está rodando, circulando, o Lewandowski ficava ilhado entre os 3 zagueiros. Altos, fisicamente bons, muito solidários, é um time muito concentrado para um ajudar o outro nessas situações. E o Lewandowski praticamente, a não ser quando o Barcelona no segundo tempo do segundo jogo começou a mandar a bola para a área, conseguiu funcionar. Eu estou citando o Barcelona simplesmente porque é um time que faz o jogo de posição do Manchester City, é um time que ataca pelos lados, é um time que quer ter a bola, que não quer perder, que não quer dar contra-ataque, por características, não por qualidade, por características, é quem mais se aproxima do Manchester City. Então acho que o plano da Inter é esses 3 meio-campistas para evitar que a bola circule logo. E por que eu acho que era importante ter Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella? Pela boa saída de bola, porque quando você recuperar, o Manchester City rapidamente vai querer te pressionar, perde pressiona, game pressing, para te pegar desorganizado. E esses caras são de passe, e eles conseguem ir saindo para conectar com o Lautaro e com o Dzeko lá na frente. Quando a Inter recuperar as bolas, eu acho que ela tem mais condições do que o Real Madrid de sair da pressão do Manchester City. O Real Madrid é mais técnico, é mais time do que a Inter, mas queria sair tocando. E como o Manchester City naquele jogo de volta, o 4-0, estava muito bem, impediu que o Real Madrid fizesse isso. A Inter não tem muitos pudores de que o Bastoni, o Acerbi e o Di Marco, e o Darmian, lancem bolas direto para Dzeko e para Lautaro. E aí, com todo perdão de uma metáfora e de uma comparação muito ruim, é tipo um rodeio. Sabe no rodeio que o boiadeiro precisa ficar 8 segundos em cima do touro? É mais ou menos isso. É ver se Dzeko e Lautaro conseguem segurar a bola por uns 8 segundos ou alguma coisa parecida com isso, para que o time se aproxime e que a partir daí comece um outro jogo. Existe um jogo com a Inter na defesa tentando sair, é a partir do momento que o Dzeko abre os braços, a bola desce e ele pisa na bola, começa um outro jogo de aproximação dos meias, de passagem de Dumfries, de passagem do Di Marco. A Inter controla, dependendo das necessidades e da urgência dela do jogo, quantos jogadores vão se aproximar e quantos jogadores vão passar. Então tem jogos que os laterais ficam um pouco mais, que nem todos os meias saem e que aí você tem menos gente no ataque. E tem momentos do jogo que você precisa mais, que quando dizer que o Lautaro para essa bola, vem um caminhão de jogadores para começar uma nova jogada. O Real Madrid, como queria sair tocando, era desarmado, City, desarmado, City, desarmado, City. A Inter eu acho que tem, via essa bola longa, mais condições de sair. No 2-0 contra o Milan, a maior conexão entre 2 jogadores que a gente viu foi Bastoni e Dzeko. O Bastoni tem uma boa bola longa, saía jogando, o Milan subia a marcação, né, tentava pressionar a Inter, bola longa, Dzeko baixava a bola e os jogadores chegavam. Assim, por exemplo, a Inter construiu o segundo gol contra o Milan. Eu acho que o que os times querem fazer é isso. Tem que ver se o Manchester City vai achar esse espaço nessa ida da direita para a esquerda, de achar jogadores de 1 contra 1, e se a Inter vai conseguir ter os duelos físicos importantes. Por isso que eu falava, né, que eu achava que o Ake é mais importante que o Walker, porque o Walker é mais um marcador, embora fisicamente seja bastante potente, é um touro, mas eu acho que ele é mais um jogador para lado de campo, para quando você enfrenta um bom ponta. O Ake tem mais características de, por dentro, incomodar no jogo de corpo, recuperar a bola e principalmente na construção. Acho que vai precisar mais do Ake na construção do que o Walker na cobertura e nos duelos de 1 contra 1 na defesa. Por isso eu iria com o Ake e não com o Kyle Walker. Tem que ver quem é que vai se dar melhor. É basicamente isso.
Que o Manchester City vai atacar, vai ter a bola, como eu dizia, a gente sabe. Que a Inter vai se defender e vai tentar contra-atacar, a gente também sabe. Que o Manchester City é favorito, a gente também sabe. A gente já sabe do desenho do jogo. Eu queria explicar um pouco mais os detalhes de como essas coisas devem acontecer, por que elas devem acontecer. E eu acho que pelas possibilidades, pela qualidade do Manchester City, pelo que mostrou na temporada, tem mais chances. Tem mais chances de rodando essa bola, achar espaços na defesa da Inter, entrar e ganhar o jogo. E se o Manchester City faz um gol, eu não acho que a Inter se abre completamente, que muda totalmente o panorama do jogo. Acho que a Inter continua se defendendo, mas é aquela história. Quando o Lautaro e Dzeko baixam a bola, começa a passar mais gente, começa mais gente se aventurar, começa mais gente a arriscar. E essa marcação aqui, quando o Manchester City está fazendo isso aqui com a bola, levando da direita para a esquerda, começa a ser mais agressiva. Começa a pressionar mais, para roubar mais, gerar mais erro e mais bola para a Inter de Milão. Acho que muda um pouco a pressa da Inter se tomar um gol. Aí é claro que a partir dos 20, dos 30 do segundo tempo vai tentar atacar. Tem que lembrar, só tem uma bola no jogo. Se o Manchester City não te dá a bola, você vai atacar como? Então também tem esse problema. Eu vou passar agora aqui dicas da KTO para vocês. Eu dei aqui na Turquia eu não consigo acessar o site. Então eu dei uns print screens e talvez essas odds, como elas são dinâmicas, elas já tenham mudado. Primeira coisa, quem é que ganha? Olha aí, quando eu fiz a captura de tela, né? Tava Manchester City 1.46, empate 4.50, Inter 7. Manchester City é bastante favorito, mas paga pouco. Essa aqui é uma dica simplesmente de quem ganha o jogo, então Manchester City favorito é uma boa dica. Total de gols. Eu acho que o jogo vai se abrir, tá? Eu acho que não vai ser um jogo fechado, parado, mordido, até acho que começa assim, mas em algum momento ele se abre. É igual um bom vinho. Depois você coloca ele no decanter, ele vai abrindo e você tem outro vinho depois. Tem nada a ver essa metáfora com o resto do texto que eu preparei aqui para vocês. Mas é isso, o jogo vai se abrindo. Um gol abre o jogo, urgência abre o jogo, decisão abre o jogo, então eu acho que o jogo vai se abrindo à medida que ele vai passando. Mais de 2 gols e meio. Ou não existe 2 gols e meio. Então se sair 2 gols, 1 gol ou 0 gol, perdemos. 3 gols, 4 gols, 5 gols, 17 gols, ganhamos. Para mim é jogo para mais de 2 gols e meio. 1.71. Não é a melhor odd da história do mundo mundial, mas é uma boa odd para 2-1 para um lado, 3-1, 2-2, 3-0. Eu acho que é uma boa. Ambos os times marcam, sim, 1.9, não 1.83. Isso aqui basicamente é jogar uma moeda para cima. As odds estão muito igualadas, existe quase 50% de chance de sair um e sair outro. É mais provável que os dois times não marquem, mais uma na segunda casa decimal só. Eu acho que os dois times não marcam, tá? Depois eu vou passar de tudo isso aqui, mas eu acho que o Manchester City vai ganhar sem sofrer gols. Acho que a Inter não vai marcar contra o City, veremos. É muito arriscado, ambos não marcam, porque um escanteio, você imagina que o Manchester City está ganhando bem, 3-0, e dá uma relaxada. Um gol da Inter aos 45 do segundo tempo, golzinho de honra, que não muda nada, o 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Se o cara que colocou que os dois marcavam, quando tá 7-0, pode ser que o Brasil faça um gol de honra, entendeu? Então, em algum momento pode ter um relaxamento do possível campeão. Isso pode fazer com que o jogo desenhe. Eu diria que os dois não marcam. Mas aqui tá muito difícil. Eu digo sem muita convicção mesmo, porque tá uma moeda para cima, uma moeda para baixo. Cara ou coroa. Total de gols do Manchester City. Essa daqui eu acho muito boa. Porque simplesmente que o City faz mais de um gol, que quer dizer mais de 1,5, 1.5. Não é um grandíssimo valor, mas eu acho que tem muito valor para mais de um gol do Manchester City numa final. Com esse poderio todo, com esse favoritismo do Manchester City, eu acho uma boa. Mais de 2,5 já vai para 2,54. Já não se prevê que o Manchester City faça tantos gols. Se a gente for ver, ó, mais de 1,5, 1.5. Menos de 2,5, 1.45. Então tá mais ou menos que o Manchester City faz 2 gols ou menos do que isso. A linha, como a gente chama, tá na casa dos 2 gols. Aqui mais de 1,5 é bastante seguro. Se vocês quiserem ousadia nesse sábado de alegria, mais de 2,5 para o City. E aqui tem mais uma que é os marcadores de gols, os artilheiros do jogo. 1.63 para o Haaland, para mim é ótima, porque o Haaland, além de ser o Haaland, é o cobrador de pênaltis. Então, se tiver um pênalti, um último recurso de jogador da Inter e tal, é ele que cobra, então é muito boa. E o jogador mais bem colocado da Inter é o Lautaro Martinez com 4. Uma odd muito alta para um cara de 28 gols na temporada.
Então, se alguém acha que a Inter marca, o Lautaro é uma boa. O problema é, a Inter marcar já é um problema. Que seja o Lautaro mais um. Não indicaria, tá? Aqui eu indicaria um gol do Haaland. E o Julián Álvares é um jogador que entra no segundo tempo, com o jogo mais aberto e costuma funcionar. 2.5 não é uma odd ruim, tá? Para o Álvares marcar nesse jogo. Veremos. Por último, a que eu coloquei aqui para vocês. É uma cotação de 2.7. Ah, só uma coisa, antes de eu mostrar esse print aqui, que já está até na tela. Eu fiz uma live com Clara e com Tati durante a semana e tinha uma odd para assistência do De Bruyne de 2.5. Para mim é a melhor de todas, não está aqui no print screen que eu fiz, mas é a melhor, porque o De Bruyne pode dar assistência para o Haaland, para qualquer outro, e é um jogador de muitas assistências na temporada. Até quando não joga tão bem, como o Real Madrid, por exemplo, que não foi brilhante, teve assistência dele, então, no jogo de volta. Então, eu iria de Kevin De Bruyne dar uma assistência, mas essa daqui, ó, foi a que eu preparei para vocês, criar a aposta. Manchester City menos 1,5, quer dizer que o Manchester City ganha por mais de um gol de diferença e que o Haaland marca. Se o Manchester City ganha por mais de um gol de diferença, quer dizer que ele vai fazer pelo menos 2 gols. E se o Manchester City faz 2 gols, é muito difícil que o Haaland não faça. 2-1 no Manchester United, 2 gols do Gundogan. Mas o normal é que ele marque quando o time marca, especialmente se o time faz um número considerável de gols. Eu acho que o Manchester City vai ganhar esse jogo. Eu acho que depois que o jogo se abrir, se abrir favoravelmente ao Manchester City, se ele sai na frente, tira a atenção do Manchester City e ele começa a jogar mais solto, a urgência que pode gerar na Inter pode favorecer que a defesa jogue mais alta e que o Haaland tenha mais espaço para correr. Então, um placar para esse jogo, eu diria 2-0 ou 3-0 Manchester City, ou até 3-1, alguma coisa assim, mas eu acho que é um jogo que o Manchester City vai conseguir, não facilmente de início, mas em algum momento, matar e sentenciar a partida. Então, Manchester City ganha por mais de um gol de diferença, quer dizer, Manchester City menos 1,5, e que o Haaland marca. Isso a 2.7, quer dizer que se você colocar 10 reaisinhos, você tem um potencial ganho de R$ 27,14. São as dicas que eu dou para vocês e a análise do jogo que eu faço para vocês. Veremos o que acontece, meu povo. Dando recado, na TNT, nosso pré-jogo é de 2h30, com Alex, com muitas reportagens especiais, Clara e Fred dentro do estádio, no campo de jogo, com todas as informações de Inter e Manchester City, eu e Arthur Quesada nas concentrações das torcidas, no aquecimento e mostrando todo o clima dos torcedores para vocês. Já está tendo live, né? Estou soltando esse vídeo um pouquinho antes, na HBO Max, com muito conteúdo especial que a gente fez também. Então vocês façam o favor de acompanhar, que seja um grande dia de futebol para todo mundo, que vocês aproveitem o final de Liga dos Campeões. Se você ainda não tem planos, mais de 100 salas de cinema pelo Brasil vão mostrar o jogo com a nossa transmissão, igualzinho você vê na TV. Então se você ainda não sabe se vai assistir em casa, se vai assistir no bar com os amigos, tem a opção do cinema também, procura aí na sua cidade se alguma sala vai transmitir. E que sejamos todos muito felizes. Futebol é um grande entretenimento, a gente está aqui para se divertir e que a gente se divirta muito com o jogo do ano, com a final da Liga dos Campeões. O creme de la creme é a melhor coisa que tem e que todos nós, no final, estejamos muito contentes de ter aproveitado uma grande tarde de futebol. Um beijo para vocês, meu povo. Até depois do jogo e eu vou falar se tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, se aconteceu ou não e por que sim ou por que não. É o que eu pretendo fazer. Valeu, gente. Valeu. Um beijo.